Estamos de volta e agora para falar sobre a sondagem da escrita, uma forma de saber como está o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de escola. Quem explica mais sobre isso para a gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Oi, Lolli. Oi, tudo bem? Explica para a gente o que é a sondagem da escrita mesmo, em si. Quando a criança vai para a escola, quando a criança está no primeiro ano, geralmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses de aula, é feita uma sondagem para ver em que nível da escrita que a criança se encontra. Porque a partir dessa sondagem, então a partir desse resultado da sondagem, é que os professores podem então planejar as atividades pedagógicas, podem planejar o tipo de atividade de tarefa que a criança vai fazer, porque a gente não pode acelerar esse processo do desenvolvimento da escrita, porque se a gente acelera mais do que a criança pode, se a gente dá estímulos a mais daquilo que ela compreenderia, por exemplo, a gente pode, inclusive, estar criando um trauma, causando um bloqueio nessas funções cognitivas relacionadas à leitura e à escrita também. Então, os profissionais, eles buscam meio que o nivelamento dessas pessoas? Não seria um nivelamento. Eu preciso saber em que estágio está todas as crianças, né, individualmente. Então, eu preciso saber em que estágio cada uma das crianças da sala se encontra, para daí sim, eu, enquanto profissional da área da educação, eu conseguir organizar as atividades de modo a incluir a sala inteira. Mas é claro que nos primeiros anos, como tem disponível ainda o professor auxiliar, então nós temos a possibilidade de trabalhar em grupos, né? Então, o grupo que já está um pouco mais avançado trabalharia de uma maneira mais avançada, já com palavras mais complexas, com textos. Aquelas crianças que estão ainda reconhecendo as letras, que estão juntando as letras para formar as sílabas, trabalharia de outra maneira. Então, o tipo de mediação seria diferente dependendo de cada estágio que a criança se encontra. Então, seria meio que um mapeamento dos alunos para que eles sejam alfabetizados dentro das suas próprias possibilidades, isso, né? possibilidades e limitações, porque nós aprendemos de maneira diferente. Cada criança tem um ritmo diferente, graças ao nível de estimulação que ele recebe desde quando nasce, né? Então, se a criança é muito estimulada, consequentemente, ela terá uma maior facilidade. Se ela é pouco estimulada, ela terá um pouco mais de dificuldade. Então, é isso que a gente precisa reconhecer para daí sim fornecer o estímulo correto, na hora correta, para que não cause, então, nenhum dano, para que a criança não fique prejudicada também, né, nesse processo tão importante que é a leitura e a escrita. Você falou do planejamento, que isso auxilia no planejamento dos professores também, Com certeza, né? isso mesmo. Então, é por meio dessa sondagem que a professora do primeiro ano, do segundo ano, ela conseguirá, então, planejar as atividades, não só as atividades rotineiras, mas também as atividades avaliativas, porque ela precisa saber, então, aquilo que o aluno conseguiu compreender durante a semana, durante o mês, né? E ela precisa estar estimulando a aprendizagem nova, né? Então, por meio disso, a gente consegue trilhar, então, não só as atividades, mas as tarefas, né, de casa e também as avaliações que serão aplicadas. E quais métodos são usados para fazer essa sondagem? Então, essa sondagem, faz parte do construtivismo, então ela foi trazida por profissionais da Argentina, né? Então, desde 1970, a Anna Teberoski, e então ela foi a profissional que inventou, entre aspas, aí, essa sondagem da escrita. Então, ela dividiu as crianças conforme os níveis de desenvolvimento, então, da escrita, né? Então, a gente começa primeiro com desenhos, depois a criança só utiliza as letras do nome, só explicando assim de uma maneira mais simples para o pessoal que está em casa. Então, desenho, depois usa as letras do nome, depois ela conhece outras letras e coloca essas letras espalhadas nas palavras. Aí, depois a criança tem uma fase de realismo nominal. Então, ela vai escrever elefante e ela vai escrever formiga. Como o elefante é algo muito maior do que a formiga, ela acredita que para escrever elefante ela precisa colocar mais letras. Então, isso faz parte do desenvolvimento. Quando a criança supera essa coisa do realismo nominal, significa que ela já consegue identificar, ela já consegue entender que cada vez que eu abro a boca, eu preciso representar isso por meio da escrita através de uma letra.
né? Então, quando a criança desenvolve esse tipo de conhecimento, significa que ela estaria já num estágio mais avançado. E quando ela conhece, quando ela consegue fazer a decodificação, ou seja, se eu falo K, ela sabe que é o C e o A, ou K, a letra K e o A, então essa criança estaria no nível alfabético. Então, quem propôs essa teoria, que é a teoria da psicogênese da escrita, foi a estudiosa Anna Teberoski, da Argentina, desde 1970, né? Essa técnica ela é utilizada pelos profissionais da educação. Qualquer profissional pode fazer essa sondagem? Sim, e a sondagem ela é feita individualmente. Geralmente se escolhe um tema, né? Conversa-se sobre o tema, por exemplo, vamos falar sobre materiais escolares. Então, conversamos sobre o material escolar da criança, aquilo que ela gostaria de ter, aquilo que ela tem e tal. Depois é ditado para ela algumas palavras. Uma palavra com 4 sílabas, uma com 3, uma com 2, uma com 1 sílaba e depois uma frase que contenha todas essas palavras que foram ditadas anteriormente. Então, essa análise é feita só a partir disso, a partir dessas palavras e da frase que foi ditada individualmente. Por meio dessa sondagem, também pode descobrir outros problemas, como a dislexia ou déficit de atenção? Então, a sondagem ela não serve para isso, porque a criança, quando ela está nesse processo de alfabetização, como ela ainda não desenvolveu todas essas relações entre todas as letras, então nós não podemos afirmar, por exemplo, que ela tenha dislexia, né? E o déficit de atenção também ele está relacionado a outros sinais que a criança pode apresentar, não especificamente a isso. Então, a sondagem da escrita ela só serve mesmo para dizer em que nível da escrita que essa criança estaria. Esses distúrbios como a dislexia, a descalculia, o déficit de atenção, a gente só pode fazer uma avaliação mais precisa a partir do 2º semestre do 2º ano da escola. Daí sim a gente tem testes, né, padronizados que nos possibilitam esse tipo de análise. Sempre pensando no melhor desenvolvimento da criança, né? Com certeza. Muito obrigado. Imagina.